Minhas irmãs e meus irmãos presentes aqui na Catedral Cristo Rei, a Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. A você também, minha irmã e meu irmão, que se une a nós através dos meios de comunicação, a TV Horizonte, a Rádio América, que formam a Rede Catedral de Comunicação, como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e plataformas digitais. Com alegria, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos reunidos no dia do Senhor, ao redor da mesa da palavra e da mesa do pão e do vinho eucarísticos. Dia do encontro com o ressuscitado, dia da comunidade cristã reunida para fazer memória pascal de Cristo, da sua vida doada para a salvação da humanidade. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, é o que daqui a pouco vamos dizer como aclamação memorial na oração eucarística. A liturgia da palavra deste domingo nos traz, na primeira leitura, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Aliás, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo pascal, vamos escutar várias vezes trechos dos Atos, exatamente porque este escrito, cuja autoria é atribuída a São Lucas, narra os primeiros momentos, ações e a expansão da comunidade cristã nascente em Jerusalém primeiramente, depois pela Samaria, Galiléia, Síria e com as viagens missionárias de São Paulo até as regiões da Ásia Menor, até mesmo chegar no centro do Império Romano, quando Paulo entra preso na cidade de Roma, e assim encerra-se o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, no trecho que acabamos de escutar, vemos que os apóstolos estão sendo presos e levados ao Sinédrio em Jerusalém. Esse Sinédrio é o mesmo tribunal onde Jesus foi levado. Esse tribunal já havia proibido os apóstolos de anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo, mas eles não obedeceram. Chama-nos aqui muita atenção a pessoa de Pedro, que se naquela noite da prisão de Jesus, medroso, tremeu na frente de uma empregada de Caifás, dizendo que não o conhecia e que negou 3 vezes a Jesus, agora com muita audácia, diz na cara das autoridades judaicas: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. E reafirma que foram eles, essas autoridades, os sumos sacerdotes, que mataram Jesus crucificando. Mas, continua Pedro, Deus ressuscitou Jesus e o exaltou, colocando-o como o Salvador de Israel e aquele que tira todos os pecados. As autoridades, então, ordenam a punição de açoitamento para os apóstolos, que mesmo depois de punidos e soltos, diz o texto, saíram dali muito contentes por terem sido considerados dignos das injúrias que sofreram por causa do nome de Jesus. A leitura quer nos mostrar que a comunidade cristã não deve temer as oposições e perseguições que virão ao seu encontro no caminho da história. Jesus, nos evangelhos, já avisara que se perseguiram o mestre, também o fariam com os discípulos, e esta seria exatamente a oportunidade para o testemunho, se preciso até o derramamento de sangue, como a gente pode perceber na história do cristianismo, os primeiros séculos do cristianismo, pelos inúmeros mártires que deram a vida pelo Evangelho por Cristo. A comunidade cristã, meus irmãos e minhas irmãs, não pode deixar de anunciar o Cristo, mesmo em meio a perseguições e incompreensões. Daí aqui também é muito importante que, como comunidade cristã, nós lutemos pela liberdade religiosa, que infelizmente em muitas partes do mundo ainda é ameaçada ou mesmo não respeitada, ou talvez não tão entendida. Se nós temos a possibilidade hoje de estarmos aqui reunidos, é porque em nosso país há uma das
prerrogativas da Constituição que garante a liberdade religiosa. Mas em outros países isso não é possível ser feito. Aliás, é risco anunciar o Evangelho. É também nesse contexto de perseguição que o livro do Apocalipse foi redigido. Aliás, muitos têm medo só de escutar Apocalipse, né? Fim de mundo, as pessoas já ficam temendo. Tem gente que nem gosta de ler o Apocalipse. Mas eu já falei aqui, o escrito atribuído a São João, o Apocalipse, ele tem a intenção exatamente ao contrário. Não é de infundir medo, mas de infundir coragem, perseverança e resistência às comunidades cristãs nascentes que viviam sob uma dura perseguição do imperador romano Domiciano, lá pelo ano 95 depois de Cristo. O Apocalipse é um livro de coragem, esperança e resistência. O trecho, que é a segunda leitura de hoje, nos mostra uma liturgia celeste. Aliás, as páginas do Apocalipse estão repletas dessas liturgias celestes, essas visões que o apóstolo João tem. Aqui é Deus sentado no trono e ao Cordeiro que se deve o culto de adoração, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Somente a Deus o culto de adoração e a ninguém mais. E isso, meus irmãos, foi um risco muito grande para os primeiros cristãos, pois o imperador sentado lá do trono em Roma exigia para si um culto de adoração. E então o Apocalipse é uma denúncia da pretensão do poder imperial de tomar o lugar de Deus. Muitos cristãos e cristãs morreram martirizados por negarem realizar o culto imperial. Por isso também nós devemos ter muito cuidado. Acredito que hoje ainda existam pessoas ou ideologias que querem para si um culto, a honra e a glória devida tão somente a Deus e ao Cordeiro, aquele que foi morto e está vivo para sempre. Há muitas idolatrias modernas e é preciso a nós cristãos o discernimento e a coragem para que essas não seduzam ou até mesmo os cristãos e cristãs. É preciso ter muito cuidado. No nosso tempo há também alguns que querem tomar o lugar de Deus e sentar no seu trono. Basta ter um pouco de discernimento para saber quem são esses e quais são essas ideologias. O trecho que acabamos de escutar agora do Evangelho, né? É o epílogo do Evangelho de João. Vou agora dedicar-me ao Evangelho. Esse epílogo é as últimas páginas do Evangelho, o capítulo 21. E aqui narra a última das 3 aparições do ressuscitado, que estão descritas no Evangelho de João. São 3 aparições, essa é a última. E esta página merece uma atenção pelo valor simbólico e muito significativo aqui. João faz com que voltemos o olhar para o mesmo local onde os primeiros discípulos de Jesus foram chamados, às margens do mar da Galileia, aqui chamado Mar de Tiberíades, mas também em Lucas chamado de Lago de Genezaré, é o mesmo lugar. Foi ali que Jesus começou o seu ministério, nas margens daquele lago, e foi ali que ele chamou os seus primeiros colaboradores. João agora faz com que os discípulos voltem a esse primeiro momento. Ele quer com que a comunidade volte para suas origens, as origens do seu chamamento. Quer fazer com que a comunidade volte à sua missão, o primeiro encontro e a missão que foi dada, pescar gente, voltar ao encanto inicial. A gente sabe, percebe-se que a comunidade cristã, depois da crucificação de Jesus, os apóstolos, e antes de experimentar a força da ressurreição, eles estão desanimados, estão abandonando o encanto. É só ver, os apóstolos agora voltam a pescar peixe. Eles foram tirados de pescar peixe para pescar gente, mas agora Pedro diz, vamos lá pescar, né? Vamos voltar. Porque não tem mais nada que fazer, já que morreu Jesus, o sonho acabou, era só um sonho, era uma ilusão da nossa cabeça, vamos voltar para a nossa vida. E eles voltam. Agora vejam que o texto, e aqui eu peço a vocês para me acompanhar, porque eu vou debruçar um pouquinho sobre o texto. Olha só, o texto vai dizer, não pescaram nada naquela noite.
faz questão de dizer isso. Noite, meus irmãos, é o lugar da escuridão. A comunidade vive ainda na escuridão, envolta na desesperança e na falta da fé. Enquanto estiver na noite, eles nada pescam. Agora é muito interessante que o texto vai continuar dizendo: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Tinha amanhecido, não tem como a gente não lembrar a manhã da ressurreição, não é? Ele ressuscitou, não foi assim que eles fizeram a experiência, logo no amanhecer daquele primeiro dia da semana? E vejam, Jesus está de pé é a posição de quem não está mais deitado, está em pé, ressuscitado. Isso é belo. Mas o texto continua, os discípulos não sabiam que era Jesus. Por quê? Porque ainda estavam como cegos, por tudo que tinha experimentado com os sofrimentos, crucificação e morte do Mestre. Estavam sem perceber. O evangelista João mostra que a fé no ressuscitado não é tão automática. Precisa de um caminho que os discípulos tiveram que fazer, os primeiros, e um caminho que também nós precisamos continuamente fazer. E é interessante que é Jesus que toma a iniciativa de ir ao encontro dos discípulos. É Ele que toma a iniciativa perguntando aos discípulos: moços, e já é muito bom ser chamado de moço, né? Moço, tem alguma coisa aí para comer? E os discípulos dizem: não, nós não temos. E o que Jesus diz? Joguem a rede do outro lado, do lado direito da barca, e vocês vão ter. E o que acontece? Uma pesca abundante, 153 peixes. Dizem os comentadores que era a quantidade de espécies de peixe que se conhecia. Então, de todo mundo, de todo lugar, eles conseguiram pescar. É a missão universal da igreja, né? E o texto diz que nesse momento, o discípulo amado abre os olhos da fé e diz: é o Senhor. É o Senhor. Vocês lembram que o discípulo amado é aquele que correu com Pedro, lembram? 2 domingos passados? E ele não entrou no sepulcro, mas quando ele entrou, ele viu só os panos ali no chão. E mesmo vendo só os panos e não vendo nada mais, ele viu e acreditou. De Pedro não se diz que acreditou, mas o discípulo vê. Eu penso que esse discípulo amado é aquele que consegue compreender, ele consegue ler e discernir os sinais do ressuscitado na história. Ele encontra com o ressuscitado porque ele carrega consigo o amor, que abre os olhos e faz vencer a morte, a falta de esperança e a fé. Ele vê, ele reconhece o ressuscitado porque é amado e ama. O amor leva os olhos da fé a abrir e encontrar o ressuscitado. Por isso vocês vão ver que no final do evangelho Jesus pergunta o que para Pedro? Tu me amas. Sem amor não se experimenta o ressuscitado. E é Pedro agora que vai ser reencantado. O texto diz que quando ele escutou, é o Senhor, ele veste a roupa, porque estava nu. Estranho que alguém vista a roupa para pular na água e nadar. É mais difícil nadar com mais roupa, não é assim? E por que ele faz isso? É simbólico. É simbólico que essa nudez de Pedro é a falta de fé. Pedro veste-se para passar pelas águas. Não há como relacionar aqui com o batismo, que é justamente um passar pelas águas e depois que a gente recebe uma veste. Ou seja, nós somos revestidos de uma veste nova, de uma identidade nova que nos faz encontrar com o ressuscitado e ser novas criaturas. Não é assim? Que o batismo, a criança não veste uma roupa nova, o ideal seria justamente vestir essa roupa depois do batismo, para justamente perceber isso. E é justamente isso que Pedro faz. E quando ele chega lá na margem, olha que surpresa, ele encontra o ressuscitado, que ele está sentado ali, já ao redor de uma fogueira. O texto diz: brasas com peixe e pão em cima, um banquete preparado pelo ressuscitado. Não tem como não fazer referência ao banquete que o ressuscitado prepara para nós, todo domingo. Vinde comer, é Ele que chama. Batismo e Eucaristia, sinais do encontro perfeito com o ressuscitado. É o Senhor que prepara o banquete, ceia, comunhão,
amizade, proximidade, Ele mesmo que se dá. Mas mesmo que o Senhor já tinha peixes, né, assado ali, Ele diz, mas trago alguma coisa que vocês pescaram. Deus pode tudo, mas Ele quer também a nossa colaboração, mesmo que ela seja pequena. Ele quer também que nós colaboremos com a obra da salvação. Jesus deseja a nossa colaboração. Agora veja que interessante, um detalhe. Vocês lembram que antes os discípulos não conseguiam puxar as redes, tamanha quantidade de peixes, não é assim que o texto dizia? Mas agora Pedro corre, sobe no barco e ele mesmo puxa a rede sozinho, pelo texto. Então, Pedro agora é renovado em suas forças, em sua coragem. Lembra da primeira leitura? Aquele que tinha medo na noite da prisão de Jesus, teve a coragem para não fugir da perseguição e agora para anunciar com audácia na frente das autoridades o nome de Jesus. Podemos então aprender, meus irmãos, como síntese, estou terminando, que sem a fé no ressuscitado ainda permaneceremos na noite, na escuridão, e nossos esforços parecem em vão, nada vamos pescar ou nada pescamos. Mas uma vez que o reconhecermos pela fé, e uma vez que o deixarmos ser guiados pela sua palavra, haverá uma pesca abundante. Venceremos a cegueira da noite e veremos a luz do amanhecer da ressurreição. A comunidade cristã retomará sua vocação primeira de lançar as redes e de pescar gente, ou seja, de tirar as pessoas do poder do mal e do pecado, de trazê-las para o reino. É uma comunidade missionária, como foi o seu mestre e Senhor, indo com coragem pelo mundo afora e não ficando fechada em seus próprios interesses. Por fim, João deixou gravado um diálogo de Jesus ressuscitado com Pedro. Eu tenho uma especial predileção por esse diálogo, porque foi desse diálogo, que eu escolhi o lema do meu ministério presbiteral, que é o versículo 17. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Pedro é perguntado 3 vezes pelo Senhor Jesus ressuscitado se ele o amava, e Pedro diz 2 vezes, até decidido, sim Senhor, Tu sabes que eu te amo. Mas quando o Senhor lhe pergunta pela 3ª vez, o evangelista notou que Pedro ficou triste porque o Senhor lhe havia feito a pergunta 3 vezes. A resposta agora é, Senhor, Tu sabes tudo. Sabes que eu te amo. Parece que Pedro está dizendo assim, eu já não sei bem se eu sei tudo isso não, mas Tu sabes tudo, Tu sabes como eu sou, sabes que eu te amo. Ao que parece, Pedro percebe que talvez não tivesse tanta capacidade de amar como o Senhor merecia ou pedia. Talvez lembrava do triste episódio da sua negação na prisão de Jesus, lá naquela noite na casa de Caifás. Pedro, sempre muito impulsivo, voluntarista e talvez com visão distorcida, quem sabe até arrogante, teve que aprender a amar como ele conseguiria e podia e devia amar, mas não tanto como ele pensava que amava. Mesmo com essa fragilidade, estranhamente, Jesus agora dá a Pedro, que é renovado, né? Agora ele está renovado na sua decisão e compromisso de amor. É Jesus que vai confiar a este homem as suas ovelhas e cordeiros. É Pedro que é instituído como pastor para apacentar as ovelhas do Senhor. Sim, as ovelhas e os cordeiros são do Senhor, entregues aos cuidados de Pedro. E esse pastoreio, diz o texto, vai levar Pedro até onde ele não quer, até o testemunho máximo de amor e seguimento. Ele mais tarde também será levado à cruz como seu mestre e Senhor. Veja o que o encontro com o ressuscitado transforma um homem, né? Penso aqui, meus irmãos, que nós podemos relacionar com o que vive a igreja atualmente. Ainda agradecendo pelo Pedro Francisco que nós tivemos, que tão bem fez a igreja e tanta alegria do evangelho transmitiu, nós devemos agora intensificar nossas orações para que no conclave, que se iniciará no próxima quinta-feira, dia 7, seja escolhido um pastor que, recebendo o ministério petrino, possa verdadeiramente amar e testemunhar o Senhor ressuscitado, e assim ser apacentador do seu rebanho, cuidando, protegendo,
orientando e animando o caminhar das ovelhas e cordeiros do Senhor, em nosso tempo, com todos os seus desafios. Rezemos pelo sucessor de Pedro, que será dado a nós nos próximos dias. Rezemos para que nós, a igreja, a comunidade do ressuscitado, não se esqueça da missão que nos foi confiada. Não sejamos medrosos e sem esperança. Não voltemos a pescar peixes. Nossa missão é lançar redes para frente. Peçamos ao ressuscitado que em cada Eucaristia que celebramos, nós sejamos renovados ao encontrar com Ele. E assim, amando-o sempre mais e amados por Ele, possamos testemunhá-lo com alegria, com coragem, lançando nossas redes no nosso dia a dia, nas várias realidades nas quais estamos inseridos e para onde somos enviados e enviadas. Somos a comunidade do ressuscitado. Somos peregrinos de esperança. Não esqueçamos disso. Amém.